alguns aspectos, né, que estão movimentando. Reitor, bom dia, a sociedade movimentada aqui, de uma certa maneira, por conta das informações relacionadas aí à sua aposentadoria, né, o que é muito normal, porque as pessoas ficam se perguntando, o reitor vai se aposentar, ele vai sair da reitoria? E a resposta não, não é isso, reitor? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Adalberto, senhores ouvintes da nossa querida Rádio FM, da nossa querida Universidade Federal do Maranhão. É um prazer retomar esse bate-papo aí com você e com os senhores ouvintes. Aposentadoria, Adalberto, é um fato natural para quem se dedicou há muito tempo, né? Mas eu me aposento, né, como já está muito bem colocado aí no site da nossa universidade, eu me aposento como professor, tá? Que é um direito que eu tenho pela longa estrada, pelo longo tempo que eu, né, me dediquei ao ensino, e isso data de 1978, né? Isso com muito orgulho, durante esse período que eu venho servindo com muita dedicação, com muito amor, com princípios, né, básicos de realmente ensinar. E chega a hora que você precisa, né? Até porque eu tenho que me preparar para me dedicar mais exclusivamente à gestão. Eu sempre acumulei a função de professor e, ao mesmo tempo, de gestor ao longo da minha carreira. Quando eu fui diretor do Hospital Universitário há 10 anos, ajudei a fundar o hospital, a estruturar o hospital e agora no terceiro mandato quanto reitor. Mas eu fui nomeado no dia 11 de novembro de 2019 pelo presidente da República por 4 anos de mandato. Então, eu me aposento como professor e continuo na ativa como gestor para cumprir um mandato que foi outorgado pela comunidade, né? Uma eleição, inclusive, não era nem meu desejo voltar a ser gestor da nossa Universidade Federal do Maranhão. Eu estava mais voltado para pós-graduação, para as pesquisas e trabalhando no hospital universitário. Porque, além da missão de docente, entendeu? Eu tenho minha profissão, que foi a primeira que eu abracei, né? Que foi de cuidar das pessoas, como médico, né? Mas, ao mesmo tempo, como professor, você é pesquisador e continua, não para, né? Continua trabalhando. Mas aí eu fui, a universidade não ia bem, houve um clima que contaminou vários segmentos da comunidade, e pela primeira vez, Adalberto, que você se lembra da história da universidade, foi criado um movimento chamado Pacto pela UFMA. E esse movimento foi capitaneado por dezenas, centenas de professores, técnicos, estudantes, sociedade civil, de modo geral, abraçaram essa causa, e esse movimento passou 1 ano e meio antes do processo eleitoral para fazer um diagnóstico da nossa universidade. E visitou mais de uma vez cada espaçozinho da nossa universidade, seja aqui em São Luís ou nos campos do continente, do interior, que teve essa expansão tão gigantesca, né, nas minhas primeiras gestões enquanto reitor. E nós fizemos um diagnóstico, né? E você não imagina a satisfação que a comunidade acadêmica, sobretudo do interior, tinha quando chegava, né, esse grupo para poder conversar e, sobretudo, ouvir. Então, a universidade, nós tivemos esse momento de muita luz dentro da universidade. A partir daí, esse grupo, então, tinha mais quase 700 pessoas, acabou montando um projeto político de gestão para a nossa universidade, e esse projeto político de gestão da nossa universidade ia
recolocar a universidade nos trilhos para que ela pudesse voltar àquele desenvolvimento que nós implementamos nos 2 primeiros mandatos. Mas aí, embora não fosse meu desejo, eu fui convocado. A comunidade em assembleia, esse movimento, acabou indicando meu nome, o apelo foi grande, e eu, com esse coração assim fraco em relação à universidade, não pude dizer não, né? E aí retomamos esse processo eleitoral, inclusive no primeiro embate que teve no processo anterior à eleição, Adalberto, uma associação da universidade tentou o golpe, né, que pudesse impedir a minha candidatura. Mas o conselho, muito consciente da legalidade, e por que essa associação estava querendo impedir minha candidatura? Porque ela sinalizava, entre outras coisas, e que eu não iria completar meu mandato porque estaria me aposentando quase na metade do mandato. Mas a comunidade universitária, muito consciente da legalidade, ela não aceitou o golpe e, por grande, larga maioria, rejeitou. E, com isso, permitiu a minha candidatura. Eu fui eleito, bem avaliado, em todos os segmentos, nós ganhamos e tivemos uma votação superior, inclusive, à anterior, meu segundo mandato, sobretudo no Centro de Ciências Sociais, Humanas, e nós, então, assumimos, entendeu? No dia 11 de novembro de 2019, e veja bem, Adalberto, depois do processo eleitoral, né, com toda a transparência e tudo, o Conselho, novamente, ele validou a minha eleição, porque ele formou a lista tríplice com grande maioria e me manteve em primeiro lugar, né? Respeitando o desejo da comunidade ao meu retorno, para que eu pudesse retomar o desenvolvimento da nossa universidade. E isto sofreu o quê? Uma análise jurídica no Ministério da Educação, depois isto vai para a Casa Civil, que consulta a Advocacia Geral da União e consolida, entendeu, a legalidade jurídica da minha eleição e também da minha posse. Eu tive um ato de posse com uma portaria, com um decreto assinado no Diário Oficial pelo presidente da República, obedecendo, respeitando a lista tríplice, já que eu estava em primeiro lugar. E nós não temos a menor dúvida, né, grande parte da comunidade, de que, e é desejo da comunidade, nós temos um sentimento disso, temos pesquisa, a gente avalia, a comunidade, no nosso levantamento, ela está, na sua maioria, satisfeita com esse encaminhamento que nós temos dado. Adalberto, nós estamos passando, comunidade universitária que nos ouve, um momento muito difícil, né, com essa pandemia e também com a redução de orçamento, de recursos para a manutenção das nossas universidades. No momento que a gente precisa de dinheiro para pesquisa, falta dinheiro para pesquisa, falta dinheiro para manutenção, e você tem que, se você não tiver boas práticas de gestão, como nós temos feito, para poder aprender a fazer muito com pouco, e tomar medidas enérgicas, nós fomos da pandemia, então nós tivemos, e com a minha experiência, né, de conhecer a universidade, e o fato de ser médico, né, e da relação que nós temos com essa grande instituição da nossa universidade, que é o Hospital Universitário, nós temos conseguido levar à frente, né, esse percurso aí, com menos trauma que poderia acontecer. Nós criamos um comitê, que é o COI, né, um comitê muito interessante, porque ele é de assessoramento da pandemia com técnicos epidemiologistas para discutir e assessorar a gestão. Eu presido essa comissão, esse comitê, e, veja bem, nós fomos a primeira universidade a decretar um lockdown na cidade.
Na área acadêmica, nós fomos primeiro e durante 60 dias nós suspendemos o calendário, botamos todo mundo em casa, independente de comorbidade, para depois reavaliar. Quando nós retomamos, já foi com todo um planejamento, fizemos um investimento grandioso em tecnologia, pegamos uma estrutura que estava em decadência, de ensino à distância, o antigo NEAD, transformamos numa diretoria de tecnologia educacional, colocamos lá uma professora especialista e reconhecida no Brasil inteiro, a professora Ana Emília, criamos então essa nova diretoria, chamada DTED, né? Diretoria de Tecnologia Educacional, e, ao mesmo tempo, nós reforçamos nosso TI, né? E com um grande técnico que a universidade tem, que trabalhou muito tempo no hospital universitário e ajudou a aperfeiçoar as tecnologias lá no nosso HU. E, com isso, nós, como reforço do TI, nós conseguimos implementar um planejamento. Passamos um período, Adalberto, em que nós estávamos treinando docentes, discentes e, ao mesmo tempo, fazendo pesquisa para saber qual é o perfil dos nossos alunos, qual era a exclusão digital, e aí nós fomos ofertando tablets, fomos ofertando, entendeu, internet, móvel, e hoje, para você ter uma ideia, nós conseguimos uma quantidade de quase 5.000 dados móveis, né, o chip, pela RNP via MEC, e nós já botamos 4, 5 editais recentemente e não estamos conseguindo ofertar para quem precisa, mais do que para mais gente, para mais alunos. Então, eu vou ter que devolver agora para o MEC mais de 1.000 chips, porque eu não tenho mais alunos precisando. Todos aqueles que tinham carência, estavam precisando, já foram contemplados. Então, a universidade está conseguindo formar dezenas, centenas, fazendo a sua graduação, está celebrando, né, as suas formaturas, e, ao mesmo tempo, fazendo, em caráter de excepcionalidade, antecipando as formaturas, de modo que nós temos formado um contingente enorme. A universidade não parou. Nós temos boa parte dos nossos professores, servidores, técnicos, trabalhando remotamente, mas produzindo para a universidade. A universidade não para. Nós estamos concluindo dezenas de concursos públicos, com ingressos de novos docentes, com uma concorrência imensa. Tem uma ideia, o último concurso que nós fizemos de fisiologia, tinha mais de 80 candidatos lá em Pinheiro. Hospital funcionando em pleno vapor, os alunos da área da saúde estão voltando gradativamente às suas práticas. Naturalmente que a aglomeração em sala de aula vai demorar mais algum tempo, mas a universidade não parou. Esse entusiasmo, essa confiança tem sido demonstrada pela comunidade da minha permanência. Naturalmente que, se eu me aposento, é um direito meu, eu poderia até sair, mas eu não sou de desistir de uma missão, de uma responsabilidade tão grande que é esse privilégio de estar à frente de uma universidade, que eu devo muito a ela. Eu vim de Cururupu do Maranhão, muito jovem, para São Luís, para poder buscar uma universidade, e minha opção foi ser médico, e eu me formei nessa universidade, voltei de várias pós-graduações, ingressei em 78 por concurso público, mas eu comecei também como horista, colaborador, tem aqueles contratos, até que houvesse o concurso, e aí, com o concurso, em 78, consolidou nosso ingresso na universidade. Nunca deixei de trabalhar na pós-graduação, sempre inovando, implantando residência médica, serviços, estruturando hospital, ajudando a fundar o hospital universitário. E nós, quando assumimos a nossa universidade, era um colégio de segundo grau, com rótulo de universidade, não atendia nem os requisitos básicos de ser universidade, parecia um sítio abandonado. Aquela entradinha que nós tínhamos lá, nem zelo tinha pelo nome, tanto que o nome UFMA, as pessoas, quando eu assumi, professor, o senhor precisa colocar o F lá da UFMA, que está faltando. Eu digo, não se preocupe, porque eu não vou gastar dinheiro com F, eu vou fazer um portal bonito que possa traduzir a importância da educação da nossa Universidade Federal, não só para o Maranhão, mas para o país. Então, eu quero reafirmar aqui para a comunidade
que nós temos manifestação tanto do MEC, da Advocacia Geral da União, do Procurador Federal, que é o chefe, entendeu? A universidade não tem funcionário procurador. Os nossos procuradores são independentes, eles são da Advocacia Geral da União e eles já fizeram pareceres bem consubstanciados da legalidade, que não há nenhum óbice da minha permanência. Mas há um embate político que, às vezes, está mais focado em fazer política e desconstruir o clima de união que existe hoje dentro da nossa universidade para que ela possa caminhar independente dessa adversidade que nós estamos vivendo. Sim. Com a pandemia, ceifando tantas vidas. Reitor, eu não me sinto... Eu estou com portaria desde segunda-feira de aposentar, sim, mas eu não me sinto aposentado. Eu continuo dando aula. É isso que eu ia perguntar, Reitor. Continuo fazendo as minhas pesquisas, eu continuo atuando, sim, como médico, eu continuo como gestor, despachando. Daqui a pouco, mesmo com essa pandemia, eu vou atender uma professora às 9 horas da manhã, 10 horas eu tenho com o pessoal da Secretaria de Esporte do Estado, de uma audiência. Mais tarde, nós vamos discutir com um professor da Engenharia da Educação Física de Pinheiro, e nós não paramos, inclusive tentando retomar as obras que ficaram paradas, abandonadas, a exemplo do Planetário, que é um projeto, Adalberto, que foi iniciado em 2013. Eu fiz esse projeto, fui buscar recursos. Em 2014, eu adquiri 8 milhões, a universidade gastou 8 milhões e 600 mil reais de verba que veio de ministérios para o Planetário. Nós importamos da Alemanha, dos maiores laboratórios de fibra ótica, que é o da ZEISS, né? E desde 2014 estou encaixotado em mais de 10 caixas volumosas, estão ali em salas, ali no nosso centro de convenções, com grande possibilidade daquilo se deteriorar, porque são fibras ópticas, de modo que agora nós fizemos uma limpeza no prédio e fizemos um dia maravilhoso no Dia Nacional da Ciência e também do Pesquisador. Estamos ali montando um laboratório, um museu de ciências, e ali nós vamos fazer parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fazer parcerias com a Prefeitura, para ali ser um ponto turístico, isso a partir de meados do ano que vem, 2022. Mas esses equipamentos não são recursos agora, porque você não tem recurso agora nem para pagar a conta de energia. Esses são recursos que nós adquirimos em 2014, né? E estão encaixotados, que nós precisamos botar para funcionar, porque isso aí é desperdício de dinheiro público. Portanto, Adalberto, eu e minha equipe estamos trabalhando 24 horas com muita energia, muita dedicação, com compromisso social, com a sociedade, com a nossa instituição, para fazer o que for de melhor. Professor, é muito difícil se desvencilhar desse dia a dia, não é isso? Da pesquisa, do contato mesmo didático, né, digamos, fora as outras coisas administrativas. O senhor, como reitor, enfim, teve uma influência muito grande na implantação do hospital universitário, né? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre uma coisa que eu acho que deve ser importante, né? O que atraiu o senhor para nefrologia, que foi o que jogou o senhor dentro dessa universidade, enfim, e o senhor chegou também até a academia de medicina também, né? Mas antes disso, o senhor está esperando, né? A gestão está esperando algum tipo de judicialização ainda por essa questão relacionada à aposentadoria? Olha, Adalberto, o mundo de hoje, né, tem esse embate, né, político e de judicialização que virou uma prática. No nosso hospital universitário, se acredita que hoje nós temos lá um contingente um corpo técnico de advogados para, entendeu, defender a instituição por conta das ações na área da saúde, chamada-se a judicialização da saúde. Tanto que estou até orientando uma tese nessa área,
judicialização de direito e judicialização na saúde. Então, isso é uma prática daquelas pessoas que não se conformam, né, com a grandeza da nossa gestão, da nossa equipe comprometida com o desenvolvimento da nossa universidade. Sobretudo, essas ações vêm de pessoas que não têm um olhar, né, generoso de reconhecimento. Então, preferem o embate político, quanto pior, melhor. Então, não tem compromisso com a nossa universidade. Mas eu tenho conversado, isso aí eu não me preocupo, eu tenho as bases jurídicas da minha permanência estão muito consolidadas, são manifestações que estão muito presentes por parte da área jurídica e também do próprio MEC, né? Então, o Ministério sabe do que está acontecendo, também outros professores, também reitores de outras universidades, que também já se aposentaram, a comunidade festejou o aniversário do reitor, né? O reitor muito querido e tal, fizeram festa, e ele continuou no cargo como reitor. Aqui tem sempre esse embate, né? Entendeu? Então, se tá, essa briga vem em cima, mesmo que você tenha boas práticas de gestão, mas a perseguição, entendeu? O interesse, às vezes, sindical, sobrepõe a ética, sobrepõe o desejo da comunidade e sobrepõe, sobretudo, o que está acontecendo em termos de organização e desenvolvimento dentro da instituição. Maravilha. Reitor, vamos falar um pouquinho sobre o seu início aí. O que levou o senhor para a nefrologia, para a medicina, pode-se dizer, logo e até a nefrologia, enfim, determinando aí grande parte desse caminho que o senhor trilhou nessas décadas? Adalberto, quando eu vim de Cururupu, né, para a cidade, e fui morar com a minha avó, no centro, na Raimundo Correia, depois eu fui para a rua Rio Branco, e aí a irmã da minha mãe, uma tia, casada com um médico, dono de um laboratório, e eu já com seus 14 anos de idade, eu fui chamado para poder trabalhar no laboratório, como um auxiliar técnico dentro do laboratório. E dentro do laboratório, meu pai, eu passei a estudar à noite, e trabalhava de dia, né? E naquela época, então, eu me envolvi muito com exames de laboratório, laboratório clínico, numa época que tudo era muito artesanal. Para você, vou citar um exemplo dessa habilidade que a gente foi desenvolvendo lá, aprendendo. Naquela época, eu tinha que ir para a porta do laboratório, num cofre, comprar sapos. E esses sapos eu injetava no seu dorso a urina de uma mulher com suspeita de gravidez, e depois, na cloaca, eu botava uma pipeta para tirar a urina, junto, naturalmente, eu mesmo preparava com bico de buse, eu preparava a pipeta, e aí botava numa lâmina, como uma lamina, levava para o microscópio com 14 anos de idade, se tivesse espermatozoide, era positivo, então, suspeita de gravidez. Hoje, as mulheres compram, né, o kit na farmácia e fazem um teste com saliva. Então, mudou muito as tecnologias, mas eu conviver com a parte artesanal. Fazer um exame para sífilis era um rotina que ir atrás do antigo marista, entendeu? Tirar sangue na jugular de carneiro para fazer reações, chamada de vársema, e demorava 3 dias para eu dar um diagnóstico de sífilis, né? E eu participei de tudo isto. E eu fui me encantando, então, com a ciência e acabei, então, fazendo medicina. Até o 6º ano, eu tinha uma formação clínica muito sólida, na minha formação como médico, mas eu tinha muita habilidade de cirurgia. Um cirurgião que deixou nome pela sua formação como professor, mas um homem progressista, e sempre implantou novas tecnologias aqui, que foi o doutor Antônio Haddad, e ele foi, inclusive, nosso patrono, nosso paraninfo,
E ele me levava muito para a cirurgia. Então, por pouco eu não me torno cirurgião, mas minha formação de laboratório, de clínica, de conversar com o paciente na beira do leito, para poder sentir o ser humano e poder palpar e fazer o diagnóstico, isso me inspirava muito. Eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei lá quase 5 anos, fazendo residência em clínica geral, trabalhando naquelas UTIs, grandes emergências ali na Avenida Brasil, entendeu? Dava plantão até em São Gonçalo, né? Ali no interior de Niterói. E aí, com uma boa formação clínica, eu acabei definindo por nefrologia o convívio com um professor que me colocou como um colaborador dele num curso sobre equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, que geralmente os clínicos não querem mexer muito com isso, porque é muito complexo, né? E nefrologia é uma das especialidades médicas, clínica, que tem uma abrangência, porque acaba entendendo e conhecendo o ser humano como um todo. Então, tem uma base clínica muito forte. E aqui no Maranhão não tinha, nessa época, né? Nessa época, os pacientes que tinham problema renal, se dizia o rim trancou, era morte, né? Então, marcava a missa 7º dia, o indivíduo entrava em coma e tudo. Mas, então, eu acabei, e como não havia nefrologista com uma formação completa, não tinha rim artificial, não tinha hemodiálise, não tinha transplante, não tinha nada, eu acabei, então, fazendo nefrologia. E quando eu cheguei aqui em 1978, né? Assim que eu cheguei aqui, vindo da minha residência, eu já trouxe o primeiro rim artificial. Então, em setembro de 1978, no centro médico, ao mesmo tempo, eu botei a máquina para funcionar, eu era técnico, eu era enfermeiro, eu era o cirurgião, dissecava a veia, fazia tudo, e fiz a primeira hemodiálise, salvei uma paciente que estava internada no Dutra, e que ela contraiu eclâmpsia, né, pós-parto, e o rim parou, fez uma insuficiência renal aguda, eu levei para o centro médico, e dissequei uma veia da axila, botei o catéter na femoral dela, e tudo certo, que eu salvei a paciente. O segundo paciente foi um paciente que contraiu leptospirose em São Paulo, numa enchente que teve lá, ele foi fazer compras lá, e era aqui do interior do estado, era prefeito de Riachão. E ele contraiu leptospirose, o rim paralisou, e eu tratei dele. E aí começou essa saga da nefrologia, que nós fomos pioneiros em ter feito a primeira hemodiálise, e depois, no ano de 2000, já no hospital, já como diretor, eu acabei, então, implantando lá todo o sistema de laboratório para HLA e tudo, a central de captação de órgãos, e em 2000 nós fizemos o primeiro transplante renal. Então, é uma luta que depois nós implantamos a residência médica em nefrologia. A residência médica no Maranhão começou em 1980 e foi criada por mim e o finado professor Antônio Haddad. Então, eu presidi a primeira comissão que implantou a residência médica, que já formou dezenas, milhares de gerações de professores, de grandes médicos aqui com pós-graduação. Na época, nós não éramos um hospital universitário, éramos um hospital que era do ex-INAMPS, porque o hospital universitário só veio a partir de 1991, e eu presidi a comissão que implantou, isso já como professor, fomos para a praça pública. Então, nós temos aí, ao longo do tempo, uma carreira de lutas, entendeu? Que não era só ser o professor de sala de aula, mas era o médico humano, de tratar o paciente, ensinando, sábado, domingo. Graças a Deus, Deus sempre me deu muita energia, e até hoje, nós, independente de estarmos assim, chegando à aposentadoria, eu diria que eu tenho a energia da sua juventude. Reitor, o Hospital Universitário, como o senhor bem comenta aí, ele hoje é um polo, digamos assim, de inovações acima de tudo, né? O Hospital Universitário hoje, muito importante também na questão da pandemia, no sistema hospitalar da capital maranhense e do estado também,
na pandemia foi muito importante, está sendo muito importante, acima de tudo, recebeu até pacientes de outros estados, não é isso? Mas o hospital universitário é um local onde a inovação está constantemente acontecendo, com cirurgias, técnicas novas, enfim, muita tecnologia. Eu queria que o senhor falasse especificamente sobre isso, desde o começo do hospital universitário até esse auge que ele está vivendo hoje em dia. Olha, você sabe que eu me formei como médico e vários da minha geração, nós não tínhamos hospital universitário. Nós usávamos hospitais do Estado, a exemplo do Hospital Geral, em condições muito precárias, e nós acabávamos numa via crucis, que saímos, às vezes nós estávamos no Hospital Geral, outras vezes nós tínhamos que ir para o Hospital Getúlio Vargas, e, por último, fomos para o Hospital Servidor Público. A gestão era sempre do Estado. Nós não tínhamos autonomia acadêmica e a estrutura era muito precária. Então, não tinha como desenvolver pesquisa, a academia se sentia sempre estranha no ninho. Então, isso é uma luta para nós termos um hospital universitário de décadas, né? Desde o nascimento da nossa universidade. Pra você ter uma ideia, quando nosso curso de medicina foi criado, em 27 de fevereiro de 1957, aquele prédio, entendeu, que tem na Faculdade de Medicina, na Praça Gonçalves Dias, entendeu, era um colégio, um grupo escolar que foi doado, e aí ser transformado naquele prédio, até a estrutura mudou, porque ela tinha a estrutura de uma escola modelo, né? Mas nós, naquela época, né, o curso acabou, tinham concluído a primeira etapa do prédio do Hospital Presidente Dutra, que na época era o antigo IAPC, não era nem INAMPS ainda. Mas como funcionou só o laboratório, nossa primeira morada, entendeu, foi lá. Ficamos, a Faculdade de Medicina ficou lá um período, e depois foi para o Hospital Geral. Do Hospital Geral, lá para o Hospital Getúlio Vargas, depois para o Hospital, né, Servidor Público. E lá, onde era a faculdade, o prédio que foi cedido para a faculdade, foi funcionar o Instituto de Letras e Artes. Por isso que lá ele tem o apelido de ILA. Mas depois a faculdade retomou. Então, em 1990, eu liderei o movimento, junto com a doutora Honorina, junto com vários outros professores, Carlos Borges, Terezinha Abreu, entendeu? E outros professores, né? E juntos, era uma equipe, eu acabei sendo escolhido para presidir a comissão, e nós conseguimos, então, que o Dutra e o Materno Infantil, em vez de eles irem para o Estado, na semelhança do PAN Diamante, do PAN Filipinho, o governo, então, disse, não, esses hospitais aqui não vão para o Estado, vão ficar com a Universidade Federal do Maranhão. Então, só a partir de janeiro de 1991, nós passamos a ter um hospital universitário. Aí nós tivemos lá uma diretoria, o hospital não foi bem, estava para fechar. Aí, em 1997, eu fui, então, convocado para essa missão e consegui, então, transformar o hospital universitário e estruturando a residência. Passamos, é um hospital que era de média complexidade, passei a ser de alta complexidade, plantamos neurocirurgia, mas eu te diria que de lá para cá, coisas boas foram acontecendo. Uma delas foi formar recursos humanos, preparar as pessoas para a gestão e que tenha compromisso com o hospital. O diferencial do hospital universitário, Adalberto, mais do que os grandes equipamentos que nós temos lá, são as pessoas, são os profissionais. Em cada área você tem especialistas de renome nacional e até internacional. Então, nós temos um padrão científico de conhecimento fantástico lá dentro. E temos uma sequência de boas práticas de gestão, que isso permitiu, então, que o hospital tivesse bons indicadores e fosse conseguir projetos, captação de recursos. Nós temos convênios internacionais, temos convênios com o Sírio-Libanês, com Einstein, com parceria com o Ministério da Saúde. Então, nossas equipes estão sempre sendo capacitadas. Então, tanto que a gente faz projeto, capta recursos, consegue emendas. Hoje nós estamos equipamento que às vezes não tem nem no privado, só tem
dentro do hospital. E uma coisa que me dá muito orgulho, porque eu tenho uma clínica, né, com outros sócios, que eu deixo na mão dos sócios, né, que é a clínica de nefrologia, que trata de doenças renais, tem mais de 500 pacientes, mas eu me dedico mais ao serviço público. É que lá no serviço público, no hospital universitário, foi o carro-chefe da transformação da medicina de credibilidade dentro do estado do Maranhão. No Piauí, tínhamos uma época, quando eu era aluno, que a medicina boa era do Piauí. Então, as pessoas saíam daqui para o Piauí. Pois, a partir do hospital universitário, nós conseguimos reverter isto. Então, a medicina do Maranhão passou a ser melhor do que a do Piauí. E quem foi, aonde se deu isto? Foi no privado? Não, foi no serviço público, entendeu? Que contaminou e também com o crescimento do privado, hoje nós temos uma boa estrutura hospitalar para atender a população, seja público, seja privado, mas o carro-chefe é o hospital universitário. Então, essa história é de muitos sonhos perdidos, de muito trabalho, mas sempre foi de grandes equipes, né? Ombreados, trabalhando, se dedicando. Tanto que o hospital universitário hoje tem uma estrutura que funciona independente da presença do reitor, embora nós acompanhamos todos os passos. Se tem uma ideia, agora na pandemia, meus ouvintes, enquanto que muitos governadores, muitos estados estavam em festa de carnaval, entendeu? Em fevereiro, nós já estávamos lá no hospital universitário treinando, capacitando a equipe, estabelecendo protocolo, todas as diretrizes para enfrentar a pandemia. Então, quando veio a pandemia, nós já estávamos preparados. Tanto que nós tivemos uma performance brilhante e reconhecido pela empresa EBSE, né, que é uma empresa ligada ao MEC, que faz a gestão dos hospitais, que foi uma outra ação muito importante, porque a EBSE conseguiu financiar o hospital universitário e conseguiu ajudar também em tecnologia e recursos humanos, preparou o hospital para ter regras claras, transparentes. Nós somos um hospital universitário reconhecido, que tem as melhores práticas de gestão os órgãos de controle, CGU, TCU. Nós somos homenageados por isso e avaliados pela comunidade como uma unidade acadêmica de excelência, e é da nossa universidade. Tanto que agora, na nossa gestão, na universidade, muitas práticas de gestão nós estamos transferindo do hospital para dentro da nossa universidade. Mas, olha, essa associação que fica questionando a legalidade do meu reitorado, de cumprir meu mandato com a aposentadoria, ou ela que foi contra o Reúne, né? Na época, o Reúne foi o maior de um governo de esquerda, que foi a maior expansão, investimento público na universidade. Na época, com a expansão, eu fiz uma outra universidade aqui na capital e fiz uma grande universidade hoje no continente, cheia de mestrado, tem doutorado no continente, que não existia. Na época, eu cheguei a nomear mais de 1.000 professores. E nós mudamos saímos de 48 cursos para mais de 100 cursos de graduação, e hoje eu te diria que nós temos um contingente, se nós formos botar o ProEB, EAD, isso passa de 114, 115 cursos. A pós-graduação sofreu uma expansão fenomenal. Nós não tínhamos inovação tecnológica, nós não tínhamos empreendedorismo, nós não tínhamos startup, não tínhamos internacionalização. Isso facilitou, hoje nós estamos inseridos em rankings internacionais e projeta a nossa universidade. Então, mas na época essa associação foi contra o Reúne, foi contra o Enem, que democratizou o acesso, foi contra o muro da universidade, então eu não podia construir um muro, mas nós fomos com força de vontade, determinação, com o apoio da comunidade, dentro e fora, e construímos o muro, não é? A mesma associação foi contra o nosso plano de cargo, salário, inclusive a progressão dos professores e também a possibilidade do professor chegar a titular para poder da carreira, foi contra a EBSE. Então, e não mais independente, né? A universidade é assim, né? Quando não há consenso, vamos para o embate, vamos para o conselho, e democraticamente nós vamos, né? A academia tem muita lucidez, né? E sempre, pela sua maioria, em colegiados, acaba, então, aprovando os grandes projetos da nossa universidade
E, ao longo dessa trajetória, posso te dizer que eu nunca me faltou apoio da comunidade. Reitor, o senhor falou aí de 114 cursos de graduação, né? É bom lembrar, são 43 municípios alcançados, campos físicos são 9, né? Na capital e também no continente. Olha, nós A temos grande maioria desses cursos com conceito 4, é bom lembrar, né? alguns com conceito 5, né? E nós temos praticamente quase 100 cursos de graduação de forma regular, temos 11 em AD e temos 9 no PAFOR, né? Também, então, esses cursos especiais de formação de professores, ao longo da nossa gestão, nós estamos caminhando para metade da terceira, você imagina a quantidade de professores que nós já formamos, né? Enquanto nós estamos ajudando o nosso Estado, que é tão carente na qualificação e formação de professores. Então, a universidade tem ajudado muito a qualidade de ensino no nosso Estado. Quando nós fizemos essa interiorização, eu lembro que quando eu criei o campus estruturei o campus de Chapadinha, mas quando eu criei de São Bernardo, a mesma associação foi contra, dizendo que eu estava levando professores para o interior, onde não tinha estrutura nem aonde se hospedar o professor. Era um município de 15 mil habitantes, hoje tem mais de 25 mil habitantes, não tinha hotelaria, hoje tem, posto de gasolina, restaurante, ou seja, a educação foi para São Bernardo e ajudou a desenvolver a cidade e qualificar, né, e dar oportunidade para o nosso jovem, para qualificar. Hoje, São Bernardo é uma potência, nós colocamos lá 3 licenciaturas, colocamos turismo, e o turismo bomba lá, sobretudo naquela região, e a universidade, então, hoje, com Chapadinha e São Bernardo, é forte naquela região do Baixo Parnaíba. Então, quando se tem bons projetos, se discute com a universidade, e debate, vai para os conselhos, entendeu? Existe sempre, com muita clareza, a universidade tem conseguido caminhar independente das adversidades. Reitor, a gente ainda tem que falar sobre mais algumas coisas, né? Sobre o CLA, que é muito importante também, né? Tem coisas novas, bem recentes e que vão dar um fruto muito grande lá na frente. Mas eu queria voltar um pouquinho para a questão da sua atuação também na Academia de Letras da Medicina, né? O senhor também está lá, enfim, como a produção, essa questão da pós-graduação, enfim, e o seu envolvimento também, e também com a Academia Maranhense de Letras. Olha, quando eu comecei, entendeu, a escrever, a criar, e acabei escrevendo, passei 10 anos para poder escrever um livro sobre a história de Tarquínio Lopes, que foi um grande médico, assim como nós fizemos o Renascimento, para resgatar a história, né? E demos o nome da cidade universitária né, do arcebispo Dom Delgado, né? Que estava esquecido, né? Que foi aquele que idealizou e foi profético em termos da cidade universitária, né? Então, em bom momento, nós resgatamos isto, né? Fizemos a mesma coisa com Tarquínio Lopes, um grande cirurgião. Ele era espírito, um cirurgião com grandes habilidades, que era chamado de bisturi de ouro. Mas ele foi político também. Mas ele era jornalista, ele era futebolista, ele era tudo. Entendeu? E isso deu uma bela história, entendeu? Dele e também da família. E eu acabei nos bares, conversando e instigado essa possibilidade, e isso culminou com a minha entrada na academia. Tenho procurado ajudar, eu sou cronista, né, habitual do Jornal Estado do Maranhão, eu tenho no prelo 2 livros mais, que já são quase 18 livros, né, publicados, incluindo da área médica e na área de letras, né. Aí eu fui convidado para concorrer para a Academia Nacional de Medicina. A Academia Nacional de Medicina é difícil entrar, é uma seleção muito rigorosa. Primeiro que para você faz uma carta e se propõe,
né, e tem a diretoria vai avaliar se você pode ser aceito para disputar. Então, esse é o primeiro passo. Depois você tem que visitar, entendeu, todos os acadêmicos. E são 100 acadêmicos, né? E a partir daí, então, você tem que defender uma tese original, nível de doutorado, e tem várias bancas que vão analisar a sua tese de doutorado. Depois tem uma outra que vai avaliar o seu memorial, sua vida, entendeu? Você tem que escrever num formato de livro. É uma academia muito tradicional. Ela já completou 192 anos, né? Foi fundada na época de Dom Pedro I. Dom Pedro II passou 42 anos sentado numa cadeira presidindo as reuniões da academia, nunca parou de funcionar. É a mais antiga do Brasil, não é? Muito mais antiga do que a Academia Brasileira de Letras, né? É uma renomada academia, e boa parte dos acadêmicos espalhados pelo Brasil inteiro são do Rio de Janeiro. Nós já tivemos lá, pelo menos uns 3 maranhenses, né? Mas todos que entraram da Academia Nacional, eles entraram pelo prestígio que eles estavam nas suas cidades. Nós temos outro no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Eu sou o primeiro na história da academia, como maranhense, que me formei, o único que se formou no Maranhão, que exerce as atividades no Maranhão, que produz aqui e ganhou prestígio trabalhando para os maranhenses, para a população. A partir daí, então, numa concorrência, eu ocupei uma cadeira muito especial, muito concorrida, que é uma cadeira de renomados professores lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é a cadeira de Clementino Fraga Filho, que tem o nome lá do hospital de clínica lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, e nós temos reuniões semanais, agora por videoconferência. Durante essa pandemia, 5 acadêmicos vieram a falecer com a Covid, tanto que e não tem eleição nesse período, mas estamos na expectativa de que a gente possa, entender, em breve, retomar essas atividades. Mas eu tenho um temperamento, Adalberto, muito compulsivo para o trabalho. Eu lembro de um grande acadêmico também, que foi da Academia daqui de Letras, né? Que dizia que o trabalho dignifica o homem, aproxima o homem de Deus, que é o padre Moana, que celebrou meu casamento na igreja de São João. Então, minha vida sempre foi de trabalho, onde eu esteja. E por temperamento muito inquieto, né, de estar sempre criando, instigando, eu não consigo ficar parado. Então, a aposentadoria, eu nunca temi a aposentadoria, ainda não tive a percepção que eu me aposentei como professor, porque eu continuo orientando, eu tenho aluno de pós-graduação, a gente continua publicando, nós temos um curricular muito robusto, né? Então, eu já sou, quando começou a possibilidade de você ter titularidade para titular, em 2014, eu já estava defendendo meu professor titular, foi um dos primeiros a defender o professor titular, e tinha pontuação sobrando, né? Numa regra que tinha muito mais exigência. Então, eu tenho uma trajetória de boas práticas, de dedicação ao ensino, como professor na sala de aula, como médico do leito para formar gerações, ter criado residência médica, até hoje ajudando, produzindo em atividades em várias academias, de modo que, entendeu? Aqui também eu pertenço ao Instituto Histórico e Geográfico, e a Academia Maranhense de Medicina, e também a de Médicos e Escritores. Então, eu tenho múltiplas atividades e não paro, e não me vejo numa situação de ficar em casa, né? Se fosse no final, vai ser uma mera formalidade, não é isso, reitor? Vai ser uma mera formalidade. Eu acho que a comunidade... Na prática não vai mudar. Percebe que, quando eu estou à frente da gestão, eu sou muito presente, comprometido com aquela missão que eu recebi. Para mim, às vezes eu comento o seguinte: olha, eu sou muito esse adepto, né, admirador do apóstolo Paulo, mas quando ele diz que
que ele combateu o bom combate, né? E disse que encerrou a minha carreira, né? E preservou a fé. Ele disse: está longe de eu pronunciar isto, né? Porque eu continuo no bom combate, ajudando a educação e a saúde, e ajudando principalmente as pessoas. E assim vai ficar. Reitor, eu não tenho como acabar essa entrevista sem a gente falar sobre a questão da aproximação da Universidade Federal do Maranhão, através aí do núcleo lá de Alcântara, né, na base de Alcântara. Esse planetário aqui vai ser uma coisa maravilhosa, que está muito adiantado em termos de obra, né? E também o curso de Engenharia Aeroespacial. Enfim, é a UFMA em um novo século e olhando para o céu, né? Olha, eu assumi o compromisso com o pacto, né, pela UFMA, para dar uma reestruturação na universidade, para ela retomar o movimento. Nós, quando criamos, nas primeiras gestões, que fizemos o Reúne, nós nos preocupamos em criar, entendeu, as licenciaturas. E a licenciatura para formar professores. E licenciatura multidisciplinares, com um projeto pedagógico inovador. Inclusive de linguagem de código que nós implantamos lá em São Bernardo. Olha, isso tem sido fundamental, porque nós conseguimos, no debate, reestruturar esses cursos bem avaliados, com a maioria com a nota 4, né? E cheio de professores talentosos produzindo. Hoje, foi uma política acertada, porque a universidade se expandiu, foi para o continente, foi para o interior, para dar oportunidade para os jovens, né? Tanto que hoje eu tenho curso de medicina em Imperatriz e tenho curso de medicina na Baixada Maranhense, eu sou de lá, de Cururupu, tive que ir para São Luís. Hoje, né, o jovem na Baixada pode fazer o curso de medicina lá em Pinheiro, mas tem ciências naturais, tem ciências humanas, tem geografia, tem educação, né, física, tem engenharia de pesca, e tem medicina, tem enfermagem também. Então, você não imagina o quanto Pinheiro tem conseguido crescer em função disso. Mas também nós criamos a licenciatura, o bacharelado interdisciplinar, que é o BICT, num formato que não tinha no Maranhão, com 2 ciclos. No ciclo básico, o aluno faz a engenharia geral, e aí ele se forma num tecnólogo. E ele pode ensinar, e ser professor do ensino fundamental, pode fazer o mestrado. Ou então ele pode optar e fazer o segundo ciclo, de 2 anos, e se formar engenheiro. Quais as opções que eu deixei lá? Engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia de computação, engenharia civil. Mas nós deixamos, com esse formato, nós deixamos a possibilidade lá desenhada para criar outras engenharias, tipo engenharia portuária, engenharia espacial, né, aeroespacial, engenharia robótica, por exemplo, mecatrônica. E aí, entendeu? Foi criado, na gestão passada, colocar em prática esse projeto, e criaram, então, a engenharia aeroespacial. Mas, lamentavelmente, o projeto foi um projeto errado, pedagógico, estava, então, com 1000 problemas e não tinha nenhum professor, porque o MEC não autorizou. Você não pode criar um curso se você não tiver a garantia de ter professor. Então, eu encontrei o curso desestruturado. O que é que nós fizemos até agora? Demos uma nova estrutura, fizemos um novo projeto pedagógico. O coordenador, ele é emprestado da engenharia mecânica, agora que ele está indo definitivamente para a engenharia aeroespacial, consegui vaga do MEC, abrir concurso, e hoje nós já temos 4 professores, então nós estamos já conseguindo salvar o curso e estruturar o curso de engenharia espacial, já estamos pensando, conversando com o governo, né, com o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, para a gente criar, então, nessa modalidade, mais 2 novos cursos de engenharia, que seria a engenharia mecatrônica e a engenharia robótica, né? E que elas servem também, no seu conjunto, para ajudar o projeto do CEA, né? Que é o Centro Espacial de Alcântara, antigo CLA. E aí nós temos hoje um conselho, né? Lá que a universidade faz parte, e nesse conselho se discute todo mês, tem reunião. Quem preside é o ministro de Ciência e Tecnologia, MCTI. E aí lá tem também participação de vários ministérios, porque é um projeto grandioso que está em curso para poder o país dar um salto de qualidade nessa área tecnológica, né, lançamento de satélite e tudo. Isso vai gerar recursos e desenvolvimento
não só de Alcântara, mas da Baixada e para o estado do Maranhão. E o que eu percebo lá é que o projeto está em andamento. Eles estão, por exemplo, já com o projeto avançado, deve iniciar o ano que vem a obra para poder ampliar o aeroporto que tem lá. Hoje já pousa um Boeing, mas lá ele é um aeroporto da aeronáutica, entendeu? Mas agora ele vai ser também comercial. Então, daqui a pouco você vai estar liberado, você pode fazer, então, um voo de turismo para lá, e pousar lá em Alcântara. A mesma coisa é o porto. Então, em vez de você pegar uma aerobarca aqui, pegar um ferry boat, você pode, entendeu? Já com um novo porto, aportar direto lá em Alcântara, em vez de ir para o Cujupe e ter que andar ainda mais, percorrer a estrada para chegar em Alcântara, gastar mais aí 50 minutos ou uma hora. Então nós precisamos participar. A Libertad não pode ficar fora de um processo desses movimentos, sobretudo que nós temos muito carinho e cuidados com aquela população. E a universidade tem expertise de trabalhar várias ciências, e na parte social também. E aí nós criamos, então, uma base lá, inauguramos um prédio lá, cedido pela prefeitura, e criamos um núcleo. Um núcleo, ele é cheio de engenheiros, de talentos diversificados. Temos mais de 15 projetos, entre eles nanosatélites. E nós, quando inauguramos lá, com a presença do ministro de Ciência e Tecnologia e também da Educação, recentemente, eles ficaram espantados com a quantidade de projetos da universidade, porque nós temos projeto, por exemplo, na área de piscicultura, de quintal, então, familiar, isso vai gerar renda, entendeu? Para aquela população. Na área educacional, com EAD, então, nós temos projeto tecnológico para foguete, entendeu? De nanosatélites, mas também tem a parte social, a área de turismo, entendeu? Empreendedorismo, de inovação, porque nós precisamos levar a educação para aquela população estudar, ter conhecimento, se desenvolver, conhecer sua cultura, aquela beleza daquela região, da sua história. E a universidade tem essa força, porque ela trabalha todas as ciências. As ciências são transversais, todas as ciências são importantes. Então, um engenheiro, ele não pode esquecer que ele tem que ter conhecimento de filosofia, de sociologia, porque as ciências estão juntas. Então, ele se torna um ser humano mais completo para ensinar. Reitor, estamos aqui já chegando no limite do nosso tempo, né? Eu só posso finalizar essa entrevista desejando ao senhor uma aposentadoria de muito trabalho. Eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem aqui para os nossos ouvintes. Enfim. Olha, a mensagem que eu posso deixar é que eu vou cumprir, se Deus quiser, isso foi o desejo da universidade, uma grande mobilização de profissionais de valores dos 3 segmentos, que eu fui convocado para esta missão, de que eu vou me dedicar muito para continuar transformando a nossa universidade, para ela se tornar uma universidade de qualidade, democrática, inclusiva, que atenda às aspirações, sobretudo da sociedade, dos jovens, para que a gente ajude esse Estado que ainda resiste com os seus indicadores sociais sofríveis e, ao mesmo tempo, entendeu, inserir a nossa universidade num patamar, entendeu, a nível nacional e hoje já com inserção internacional, cuidando do hospital universitário, produzindo ciência. E quando, sim, eu cumpri o meu mandato, né, no dia 11 de novembro, espero que a comunidade tenha a sabedoria de escolher meu sucessor de 2023, né, 11 de novembro de 2023, quando eu passar o bastão, aí sim, em relação à gestão, eu posso, então, dizer as palavras do apóstolo Paulo, né, de que eu combati o bom combate na minha instituição, dizer que fiz com amor, dedicação e compromisso social, entendeu? E que eu doei grande parte da minha vida a esta instituição. E, portanto, eu aí sim encerro minha carreira, mas sem perder a fé de que eu vou continuar na minha profissão de médico, né, e de escritor, continuar trabalhando e ajudando naquilo que for possível e torcendo para que essa instituição caminhe cada vez melhor.
Aliás, é uma instituição que será sempre, Adalberto, senhor Adalberto, uma obra inacabada. Então, entra um reitor, sai um reitor, e a gente fica torcendo para que ela continue se sorguendo, crescendo e cumprindo a sua missão. Ninguém consegue fazer tudo, mas quando você estiver à frente, faça com zelo, faça com amor, com seriedade, com ética, com compromisso, e tenha um espírito humano de conversar com a comunidade, ouvir as pessoas e aproveitar os talentos que ela tem. Se você trabalhar essa dimensão, você tem um futuro, né, promissor para a nossa Universidade Federal do Maranhão. Maravilha. Acabei de conversar aqui com o reitor da Universidade Federal do Maranhão, o professor Natalino Salgado, que se aposenta como professor, sempre lembrando, e continua como reitor. Reitor, muito obrigado e muito bom dia. Eu que agradeço, Adalberto. Sempre deixo um afetuoso abraço para você, com toda a equipe da Rádio FM, e para todos aqueles que honraram com a sua audiência. Maravilha. Bom, e esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira. Também aqui o Rádio Opinião Especial com o reitor Natalino Salgado. Se aposentou, mas continua